Irmãos, bom dia mais uma vez. A gente dá sequência hoje na nossa série chamada 12 Homens e Dois Destinos. Eu quero começar já pedindo perdão. Minha voz não está uma maravilha, não que seja uma maravilha em algum momento, mas hoje acho que está um pouco pior. Essa semana eu fui para o jogo do Botafogo e normalmente quando a gente vai para jogo a gente grita gol, o que não foi o caso, porque perdeu de 2-0. Mas por algum outro motivo, além de ter ido, visto isso e tomado chuva, eu estou aqui com a voz ruim hoje, não sei por que razão, mas, enfim, se for ruim hoje, a culpa é da minha voz, não é minha, tá bom? A gente fica combinado assim. A gente está caminhando já para o fim da série. A nossa proposta foi falar em cada uma das semanas sobre algum acontecimento na vida de cada um dos 12 apóstolos de Jesus. E hoje, como eu disse que a gente está caminhando para o fim, nós chegamos ao penúltimo dos 12. Até agora nós já falamos sobre Simão Pedro, André, Tiago, filho de Zebedeu, falamos sobre João, sobre Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, que a gente apelidou de Tiaguinho, não sei se vocês se lembram, e semana passada o Mateus falou aqui sobre Tadeu, que é o padroeiro. Não, para nós não faz muito sentido isso, mas semana passada nós falamos sobre Tadeu e hoje a gente dá sequência falando sobre o penúltimo dos 12. E mais uma vez, nós chegamos ao momento de falar sobre um homem de quem não se tem tanta informação assim. Ao longo dessa série, nós passamos por alguns homens que não tinha muita coisa falando sobre ele na Bíblia e foi um desafio até pensar em alguma coisa para a gente conversar. Mas esse homem de quem a gente vai falar hoje é um caso parecido, porque, além do seu nome, a única pista que nós temos sobre ele é o seu apelido. E aí eu pensei em começar hoje trazendo uma lista de apelidos curiosos, mas eu achei melhor não, porque os apelidos que eu gosto normalmente são mais ofensivos. Então, você pode pensar assim, o nome de alguém que você não saiba, mas um apelido que define muito bem uma pessoa. E aí eu pensei em um apelido só para vocês entenderem sobre o que eu estou falando, que é cueca. Não sei se vocês já ouviram esse apelido, mas enfim, há apelidos que definem as pessoas até melhor do que o próprio nome, e eu não vou dar outros exemplos sobre isso, porque o apelido desse homem falava, na verdade, sobre a sua filiação política. E aí veio na sua cabeça um monte de adjetivo e de apelido, com toda certeza, mas hoje nós falaremos sobre Simão, que não era petista nem bolsonarista, mas Simão, conhecido como o Zelote. E aí eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 10, e esse apelido, o Zelote, vai nos trazer muitas informações sobre quem era esse homem, sobre o que significava, e você vai entender o porquê que o apelido o define tão bem, a ponto de nós termos pistas interessantes sobre quem ele era. Certo, Beiço? Tem um monte de apelido legal que eu prometi que eu não ia fazer isso, mas é mais forte que eu. Mateus capítulo 10, versos 2-4, texto projetado na NVI, a mesma versão que eu leio, diz o seguinte: estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, que o traiu. Avança comigo agora, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 1. A gente vai ler dos versos 12-14. Ponto importante, tá? Esses 12 apóstolos são os que estão relacionados nas Escrituras. Além deles, nós temos o apóstolo Paulo, que foi chamado por Jesus para ser apóstolo também, na estrada de Damasco. Então, se você conhece algum apóstolo que não está o nome ali, provavelmente ele não é um apóstolo verdadeiro, como os apóstolos bíblicos, tá? Uma dica nos dias de hoje, para você saber se um apóstolo é verdadeiro, é a seguinte: se alguém diz que é apóstolo, ele não é verdadeiro. É simples da gente entender. Atos capítulo 1, versos 12-14, diz o seguinte: então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André.
Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Feche os olhos se você puder. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra lida e a gente pede ao Senhor que fale conosco por meio do teu Espírito Santo que habita em nós. Nós oramos pedindo para que seja assim e oramos no nome de Jesus. Amém. Eu disse isso dos apóstolos porque, biblicamente, a exigência para que alguém seja reconhecido como apóstolo é o fato de a pessoa ter visto Jesus frente a frente. Então, a menos que alguém tenha mais de 2000 anos, é bem provável que essa pessoa não tenha passado por esse tipo de experiência, logo não faz nenhum sentido a pessoa se denominar hoje como sendo um apóstolo. Olhar para esse texto e olhar para a vida desse homem chamado Simão, que já tinha um outro Simão, que era Simão Pedro, esse homem ele é conhecido como Simão o Zelote. E algumas pistas sobre quem ele era, nós temos exatamente a partir do seu apelido, porque esse era um partido político e, ao mesmo tempo, religioso que ocorria em Israel naquela época. Eles tinham uma filosofia e um modo de ação muito claros. Quando nós falamos sobre zelotes, a gente para pensar, por exemplo, a maioria dos estudiosos vai dizer que Barrabás, aquele homem que foi solto quando Jesus foi condenado à cruz, ele era exatamente um desses homens que era um zelote. Os zelotes eles eram marcados por algumas características, e aí eu vou falar algumas para vocês. Primeiro, eles eram nacionalistas radicais e fanáticos. Esses homens misturavam religião e política de modo absolutamente intenso. E a gente tem que se lembrar que naquela época a terra da Palestina, de Israel, de Jerusalém e boa parte do mundo conhecido estava sob o domínio de um império que era o Império Romano. Nenhum dos judeus, pelo menos a grande maioria deles, nenhum deles gostava disso, na verdade. Só que alguns desses homens estavam dispostos a ir, inclusive, até as últimas consequências para se verem livres dos seus inimigos. Os zelotes eram esses homens. Os zelotes eram aqueles que desejavam de forma tão intensa se verem livres da opressão do império, que eles estavam dispostos a absolutamente tudo, e eles eram conhecidos por esse radicalismo e esse nacionalismo fanático que eles demonstravam. Havia um rei chamado Herodes o Grande. Durante muito tempo, ele impediu que acontecesse alguma revolução, porque ele era um diplomata habilidoso, ele tinha algum poder de personalidade, mas esse rei ele morre mais ou menos no ano 4 a.C. Estava começando a banda Dulos nessa época, no ano 4 a.C., e depois dessa morte, o seu território ele é dividido entre seus 3 filhos. E aí, quando o território é dividido entre os 3 filhos, aí as coisas começam, de fato, a ficarem perigosas no sentido de uma revolução. No ano 7 depois de Cristo, lançamento do segundo CD, um líder se levanta na Galileia, onde as coisas ficaram ainda mais acaloradas. Esse homem se chamava Judas, conhecido como Galileu, e ele liderou uma espécie de insurgência, uma revolução contra o Império Romano. Eles invadiram o palácio, eles tomaram as armas e eles entraram numa espécie de revolução como rebeldes armados mesmo. O resumo desse fato está inclusive na Bíblia. Avança comigo algumas páginas aí, Atos 5:37. O escritor de Atos, provavelmente Lucas, ele vai falar, ele vai citar esse acontecimento, dessa revolução sob a liderança de Judas. Em 5:37 de Atos, ele diz o seguinte: depois dele, nos dias do recenseamento, e aí você se lembra que quando Jesus nasce houve um recenseamento, lembram que Jesus teve que ir com a sua família, inclusive para Belém, que era um lugar de origem, por causa do recenseamento. O IBGE estava passando firme naquelas regiões, mas aí o texto vai dizer, no verso 37, que depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas o Galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. A rebelião de Judas, então, ela não foi muito longe, mas começou algo que deu origem a esse partido chamado Zelotes. Havia alguns partidos, e quando a gente diz partidos políticos / religiosos, é porque política e religião se misturavam de forma muito intensa nessa época. A gente vai ver como principais partidos religiosos
os fariseus, Jesus tem várias conversas com esses homens, os saduceus, pode ser que você já tenha lido isso nos evangelhos, os essênios, e agora surgindo esse quarto grupo, que era um grupo mais radical, de nacionalistas fanáticos, de homens que amavam mais o seu país do que a sua própria vida e odiavam o Império Romano com todo o ódio que alguém pode ter, conhecidos como zelotes. O nome zelote vem da palavra zelo, um zelo exagerado, um zelo exacerbado, um zelo que poderia ser confundido e que em algumas situações beirava até mesmo a loucura. Os zelotes, foram criados sob a liderança de Judas, e algumas das outras características deles eram as seguintes: eles não aceitavam o pagamento de impostos a uma nação estrangeira, eles não aceitavam isso. O único imposto para eles que era devido era o imposto ao templo, porque o imposto ao templo ia para os sacerdotes. Eles não aceitavam que um judeu tivesse que pagar impostos a uma nação estrangeira, no caso ao Império Romano. Eles não aceitavam que o imperador pagão dominasse sobre eles. Eles acreditavam piamente que o governo de Israel deveria ser uma teocracia, governado pelo próprio Deus, e a sua terra deveria ser dedicada ao Senhor, de modo que eles entendiam que se Israel se submetesse ao domínio do Império Romano, Israel estava traindo ao próprio Deus. Era uma mistura de amor pela pátria com ódio pelos romanos, que fazia com que isso fosse levado até as últimas consequências, de modo que qualquer ação nesse sentido era justificada, inclusive assassinatos. Eles eram reconhecidos por serem hábeis assassinos. Eles eram reconhecidos por andarem armados, para que quando pegassem um romano desprevenido, eles pudessem matar essa pessoa. E não é que isso era condenado, mas isso era incentivado, porque eles acreditavam de fato que precisavam viver desse modo. Um radicalismo exagerado. Talvez, até certo ponto, você possa encontrar alguma nobreza na motivação, mas na prática isso se revelava um comportamento absolutamente doentio. Quando nós falamos que esse homem chamado Simão, ele é caracterizado pelo seu apelido que era Zelote, nós estamos falando sobre esse partido, nós estamos falando sobre esse grupo de gente. Nós não sabemos até que ponto era o envolvimento de Simão nesse partido, o envolvimento dele na prática, com essas práticas, mas pelo seu apelido nós podemos concluir que, no mínimo, ele compartilhava essas visões políticas e também os objetivos desse movimento. Dito isso, o que é mais interessante da gente pensar é que Jesus chamou esse homem para ser seu discípulo. Quando a gente tem falado sobre essas escolhas de Jesus e a gente tem refletido que não necessariamente são as escolhas mais óbvias, de acordo com os nossos critérios, cabe a gente pensar em alguns desses homens escolhidos para serem seus apóstolos. Pedro, você diz assim, ele era meio inconsequente, o cara agia antes de pensar, mas pode ser que Jesus visse nele essa tendência, inclinação para uma liderança que os outros não viam. Pode ser que a gente consiga justificar, de acordo com os nossos padrões, essas escolhas. Mas quando nós olhamos para um homem reconhecido por esse tipo de prática e reconhecido com esse tipo de movimento, a gente começa a pensar o que será que Jesus viu em um homem como esse para motivar um chamado para ser um discípulo seu e um seguidor seu. Simão era um homem leal a uma causa. Simão era um homem disposto a dar a vida se fosse necessário. O que Jesus faz é chamar esse homem e redirecionar o seu zelo para o lugar correto. Assim como Paulo, um fariseu, um homem da lei, um homem zeloso, de boas obras de acordo com a lei, quando Jesus o chama, Jesus simplesmente direciona todo esse zelo para o lugar correto. É exatamente isso que Jesus faz com Simão por todo o seu ministério. Eu precisei falar sobre todo esse pano de fundo, porque é a única informação que a gente tem sobre esse homem, é que ele era reconhecido como sendo um zelote. Portanto, é fundamental que a gente conheça um pouco sobre esse partido para que a gente compreenda esse apelido. Mas ao longo do ministério de Jesus, de posse de todas essas informações, você vai percebendo
que há muito a ser aprendido com esse homem, exatamente por ele ser identificado por esse apelido e a gente perceber algumas práticas dele à medida que ele vai andando com Jesus. A primeira coisa que a gente percebe olhando para a vida desse homem e lendo o texto bíblico é que ele era um seguidor de Jesus. Essa afirmação ela parece meio óbvia. Ele era um seguidor de Jesus. É claro, a gente está falando sobre os 12 discípulos, a gente está falando sobre os 12 seguidores de Jesus do seu grupo mais próximo. E aí você vem me dizer que ele era um seguidor de Jesus? É uma informação óbvia em certo sentido, mas é curioso nós pensarmos que o fato de ser seguidor de Jesus era levado até as últimas consequências por esse homem chamado Simão. O que eu quero dizer é que quando Simão se torna um seguidor de Jesus, o que eu quero dizer é que quando esse homem se torna um discípulo de Jesus, ele continua seguindo Jesus, mesmo que Jesus contrariasse em muitos momentos as suas convicções e expectativas. E isso nos faz pensar, porque em muitas situações, o critério que nós definimos para seguirmos a Jesus tem a ver com Jesus fazer exatamente o que eu quero que ele faça. A primeira vez que ele frustra as minhas expectativas, na primeira vez que ele não age de acordo com o que eu quero, o que a gente faz? Não vou mais na igreja, troco de igreja, mudo de igreja, eu vou procurar um lugar onde me falem exatamente o que eu gostaria de ouvir. E quando a gente olha para a vida desse homem, um homem fanático, seu apelido revelava isso, um homem ligado a esse movimento tão radical, mas um homem que estava disposto a seguir a Jesus, ainda que as suas convicções e expectativas fossem contrariadas. Esse homem está contado entre os 12 que Jesus chamou no início. E talvez você diga, mas ele está contado entre esses 12 porque ele não sabia como seria o ministério de Jesus. Ele achou que fosse ser de um modo, ele achou, assim como muitos judeus naquela época imaginavam, que Jesus seria um grande líder, um libertador político, alguém que tiraria Israel do domínio opressor do Império Romano. Mas eu quero te lembrar que nós lemos no livro de Atos que mesmo depois da vida de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, depois de Jesus retornar aos céus, ainda assim esse homem está sendo contado entre os 11 que estavam ali, entre os seguidores de Jesus, porque seguir a Jesus para ele era uma prioridade a despeito das suas convicções políticas e religiosas. Por todo o ministério de Jesus, nós vemos alguns pontos e algumas situações acontecendo que naturalmente o fariam divergir e até mesmo abandonar o fato de ser um seguidor de Jesus, se ele assumisse que ser um zelote era mais importante do que ser um cristão. A grande questão aqui, irmãos, não é o nível de entendimento que Simão tinha sobre a revolução, o império. A grande questão é a seguinte: quando ele decide se tornar um seguidor de Jesus, não há outra prioridade na sua vida que não seja seguir a Jesus. As suas convicções políticas são deixadas de lado, as suas convicções religiosas são deixadas de lado, porque absolutamente nada mais importa do que se tornar um seguidor de Jesus. Por exemplo, em um dado momento no ministério de Jesus, já caminhando para o fim, Jesus fala para os seus discípulos que ele seria preso, que ele seria morto, e de repente Judas ele chega com uma legião de soldados para prender Jesus, e ele tinha combinado com aquelas pessoas que aquele a quem ele desse um beijo seria o próprio Jesus, certo? E aí Judas chega com aquelas pessoas, dá um beijo em Jesus, e os soldados vêm para prender Jesus. O que Simão Pedro faz? O outro Simão, xará desse aqui, ele pega a sua espada e o que ele faz? Corta a orelha de um soldado, e aí Jesus cura esse soldado. É o último milagre presencial e físico que Jesus faz ao longo do seu ministério ali. Jesus cura esse soldado e profere as seguintes palavras para Pedro: olha, guardem a espada, porque todos que empunham a espada, pela espada morrerão. Esse texto não tem nada a ver também com criticar porte de arma, igual a gente vê muita gente falando. Jesus está falando em um contexto absolutamente específico, mas eu queria que você pensasse que para um zelote, essa afirmação de Jesus seria o suficiente para abandoná-lo, porque eles eram conhecidos exatamente por isso. Eles andavam com adagas escondidas para o caso de pegarem algum romano ou até mesmo algum judeu que se submetesse ao Império Romano desprevenido. Mas mesmo depois de Jesus preso, morto, ressurreto, assunto aos céus, Simão está entre os demais discípulos.
A sua visão sobre ter uma arma guardada e pronta o tempo todo para matar os seus inimigos se tornou absolutamente irrelevante quando comparado com o fato de que ele era agora um discípulo de Jesus Cristo. Em outro momento da vida de Jesus, ele foi questionado por pessoas que tentavam arrumar problema para ele e perguntaram o seguinte: olha, um seguidor teu, um judeu, ele deve pagar tributos a César? E Jesus responde: olha para a moeda, que rosto que você vê estampado na moeda, o rosto de César. Então Jesus diz o seguinte: olha, deem a Deus o que é de Deus e deem a César o que é de César. Em outro momento, Jesus manda Pedro pescar, e eu não sei se vocês se lembram desse texto, eles precisavam pagar os impostos, e Jesus manda Pedro pescar, e quando ele pega o peixe, dentro do peixe tem uma moeda. Não sei se era fonte de desejo, que o pessoal jogava a moeda e o peixe engoliu. Não sei se esse negócio de sujar o mar, poluição, já era antigo. Eu sei que a Bíblia vai me dizer que ele pesca aquele peixe, dentro do peixe tem uma moeda, e essa moeda deveria ser usada por Simão Pedro para pagar impostos. Para um zelote, isso seria um absurdo. Os zelotes defendiam que o único imposto lícito era o imposto sobre o templo. Pagar impostos a Roma seria uma traição ao próprio Deus, mas isso não foi suficiente para fazer com que Simão abandonasse Jesus e deixasse de segui-lo, porque a sua visão sobre pagar impostos, sobre o que é lícito, a sua visão tributária, sobre declarar imposto de renda, não era absolutamente nada quando isso era comparado com o fato de que ele era um seguidor de Jesus, e isso se tornou o mais importante para ele. Jesus havia ensinado que os seus seguidores seriam reconhecidos pelo fato de amarem, inclusive, os seus inimigos. E para um zelote isso não fazia o menor sentido, porque para eles algo louvável era a prática de matar os seus inimigos. Você já deve ter entendido onde eu quero chegar. Que esse homem estava disposto a abrir mão de qualquer convicção pessoal, de qualquer natureza, porque ele havia se tornado um seguidor de Jesus. E quanto a você? Qual tem sido a sua postura quando os ensinamentos de Jesus frustram as tuas convicções pessoais? Qual tem sido a tua postura quando algum ensinamento de Jesus é contrário ao que você definiu como sendo base para a sua própria vida? E lembre-se que esse homem era identificado por esse apelido, ele era identificado com esse movimento. Todas essas características dos zelotes se aplicavam a ele, mas ele compreendeu que nenhuma delas era maior do que o fato de ter sido chamado pelo próprio Jesus para se tornar um seguidor seu, e que isso agora era o elemento primário e fundamental da sua identidade, de modo que Simão não era mais definido pelas causas dos zelotes, mas ele era definido pelo compromisso que ele tinha de seguir a Cristo, ainda que isso lhe custasse as convicções pessoais, políticas, religiosas e o levasse até as últimas consequências. Como é que a gente se porta em relação a isso? A gente consegue aprender muito com um homem que a Bíblia não diz tanto sobre ele. Nos diz apenas o apelido, e quando a gente vai pesquisar e tentar entender o que está por trás desse apelido, a gente consegue compreender que Simão era um seguidor de Jesus, ainda que isso lhe custasse absolutamente tudo. Outra coisa que a gente aprende com esse homem é que ele era um homem de oração. Deveria ser natural, né? Um seguidor de Jesus ser um homem de oração. Mas esse texto que nós lemos de Atos deixa essa informação muito clara para nós. O verso 14 do capítulo 1, que menciona os 11, vamos lá, Atos 1, 14, vamos ler novamente. Aliás, o 13 e o 14 menciona os 11 e vai dizer o seguinte: subiram ao aposento onde estavam hospedados, achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé e Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Depois de listar que esses homens estavam ali, o texto vai dizer que todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Mas eu queria voltar alguns versos com vocês, para perceber uma informação muito importante que está lá no verso 6. Jesus estava comunicando que ia para o Pai, e vem uma pergunta no verso 6, que a gente não sabe exatamente de quem é essa pergunta, mas que reflete a expectativa de quem perguntou e muito provavelmente as expectativas também de Simão o Zelote. No verso 6, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor,
é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Jesus já tinha vindo, já tinha vivido todo o seu ministério, já tinha avisado para os seus seguidores como seria a sua morte e ressurreição, e isso já tinha acontecido. Ele já tinha sido preso, torturado, morto. Jesus já havia ressuscitado, já havia aparecido novamente para os seus discípulos. Esse texto que nós acabamos de ler é o texto onde ele vai ser elevado aos céus, e as expectativas desses homens continuam meio distorcidas. Eles ainda estão perguntando para Jesus se era nesse tempo que ele restauraria o reino de Israel, exatamente do modo como eles achavam. Eles entenderam, legal, o Senhor morreu, ressuscitou, mas quando que vai vir esse negócio aí de mandar o império embora? Quando que vai vir esse negócio de acabar com essa dominação estrangeira sobre o nosso povo? Quando que o Senhor vai de fato restaurar o reino e libertar Israel? As motivações desses homens ainda estavam distorcidas. Mas a resposta de Jesus nos mostra algo muito interessante nos versos 7 e 8. Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Jesus foi bem firme com esse tipo de pensamento e ele continua dizendo: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Senhor, quando o Senhor vai nos libertar de fato do domínio do Império Romano? Quando a nossa nação vai ser governada por um homem justo e bom? Quando a nossa nação vai deixar de se submeter aos desmandos e caprichos de um imperador pagão e vai ser governada agora pelo próprio Deus? Quando isso vai acontecer? E isso, por vezes, reflete o anseio do nosso coração também. Mas a resposta de Jesus é a mesma. Não compete a vocês saber sobre isso, isso é irrelevante, não se preocupem com isso, o que é principal é que vocês saibam que vocês receberão poder para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e até mesmo em Samaria, um lugar odiado até por judeus comuns, quanto mais pelos zelotes. Jesus está dizendo para aqueles homens que essa preocupação era irrelevante. E eles deveriam se preocupar de verdade, não com o fato de por quem eles eram governados no sentido político da coisa. Eles deveriam se preocupar em receber poder para serem testemunhas de Jesus Cristo, independente do governo que fosse. Eles seguiram enfrentando oposição, eles seguiram enfrentando perseguição, e a igreja deveria temer mais a infidelidade do que a perseguição, e esse não tem sido o retrato dos nossos dias. Jesus está dizendo para os seus seguidores: não se preocupem com isso, isso não importa, isso é irrelevante. O principal é saber que vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E Jesus usa a palavra para serem minhas testemunhas. A palavra testemunha no grego tem a mesma raiz da palavra mártir. Jesus está dizendo para eles que vocês receberão autoridade para serem minhas testemunhas, ou seja, para irem até a morte, se for preciso, pelo fato de me seguirem. E aí, logo no versículo 9, a gente vai ler que, tendo dito isso, ele foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Ele foi levado aos céus. Depois disso, os 11 voltam para Jerusalém, e o que eles fazem? Se reúnem sempre em oração. A vida de Simão nos ensina, irmãos, que manter uma vida de oração é fundamental, ainda que as suas expectativas não tenham sido atendidas. Porque agora ele sabia exatamente do que Jesus estava falando. Não vai haver isso que você está esperando tanto. Não vai haver essa libertação política do jugo do Império Romano. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é que vocês vão receber poder para testemunharem sobre mim. E talvez para um zelote essa fosse a palavra final de dizer: agora chega, eu esperei por tanto tempo e Jesus não vai atender o que eu tanto ansiei. Jesus não vai fazer por mim o que eu queria que ele fizesse. Mas ele segue na sua rotina de se reunir sempre em oração. E isso nos faz pensar, irmãos, que a oração, ao contrário do que as pessoas têm falado sobre isso, ela não move a mão de Deus a seu favor. Não faz isso. A oração não é um instrumento para forçar Deus a fazer o que você quer. Não é. A oração, ela conforma você à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. A oração nem sempre muda as circunstâncias, mas a oração sempre muda o coração daquela pessoa que está orando.
Eu gosto muito do exemplo e cito algumas vezes do profeta Abacuque, que ele começa o capítulo 1, parecia que morava no Brasil dos nossos dias. Ele está dizendo para Deus assim, injustiça, maldade, a lei frouxa, o ímpio prosperando sobre o justo, violência. Eu estou vendo esse monte de coisas acontecer e ele está orando, apresentando esses pedidos a Deus, que responde para ele, Abacuque, as coisas vão piorar, eu vou levantar agora um império contra vocês vão ser levados, vão ser exilados, e as coisas elas vão piorar, mas eu quero que você entenda que o justo viverá por meio da fé. Esse homem orou, as circunstâncias eram ruins, e Deus disse para ele que as circunstâncias iriam piorar. Mas no final do seu livro, no capítulo 3, ele faz uma oração para Deus, dizendo, ainda que a figueira não floresça, não haja frutos na videira, produto da oliveira minta, nos currais não haja gado, nos campos não haja mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. Ainda assim, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor, o soberano, é a minha força, Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar por lugares altos. Abacuque orou a Deus, as circunstâncias mudaram, mas mudaram para pior. Ele orou a Deus pedindo que as coisas melhorassem e as coisas pioraram, mas a oração, embora não tivesse movido as circunstâncias de acordo com o que ele desejava, transformou o coração desse homem a ponto de que ele se submetesse à vontade de Deus de modo resoluto, e é exatamente isso que nós aprendemos olhando para a vida desse homem. Se você tem orado por algo e Deus não agiu do jeito que você queria que Ele fizesse, como é que você segue a tua vida cristã? Siga orando para que Ele te molde ao que Ele quer fazer em você. Dizer que Deus é soberano é muito bonito e tem muita gente muito boa disso na teoria. Mas quando as coisas não acontecem do jeito que você espera, você age como se Ele não fosse. Você afirma o tempo todo que Deus é soberano, mas quando as coisas vão ao contrário do que você imaginava, você fica questionando isso o tempo todo, tentando barganhar com Deus, tentando fazer pirraça, dizendo, também não oro mais. Deus está olhando e falando, vai mudar o que para ele? Nada. Para você vai mudar muita coisa. Olhar para a vida desse homem, irmãos, é perceber que a oração não é um instrumento para forçar Deus a agir do jeito que eu quero, mas é um instrumento que conforma o meu coração à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, ainda que a vontade dele seja contrária à minha própria vontade, e isso é o mais difícil. Porque dizer que a vontade dele é boa, perfeita e agradável quando as coisas vão bem para o meu lado é ótimo, excelente, fácil, qualquer um de nós faz. Agora, quando as coisas não acontecem do jeito que eu espero, eu seguir afirmando que eu creio num Deus soberano e me submeter a Ele por meio de uma vida de oração é o que esse homem ensina para nós. E se a tua postura não tem sido essa, é tempo de corrigir isso olhando para a vida de um homem quase anônimo nas Escrituras. Só tem um nome e um apelido, mas ainda assim nós aprendemos que ele era um homem que se tornou um seguidor de Jesus e ele era um homem também de oração. Terceiro lugar, Simão se tornou um homem que amava os diferentes. Ao longo do ministério de Jesus, mesmo após ele ir aos céus, percebemos que Simão estava junto com os demais. Ou seja, isso tem implicação na relação de Simão com Jesus, com os ensinamentos de Jesus, mas ser um seguidor de Jesus até as últimas consequências influencia também na tua relação com os demais discípulos. Simão não teve só a sua relação com os ensinamentos de Jesus transformada, ele teve também a sua relação com os demais discípulos sendo marcadas pelo fato de que ele era um seguidor de Jesus. Se os zelotes eram caracterizados por odiarem os diferentes, Simão passou a viver de modo contrário, amando aqueles que antes seriam seus inimigos. Um ponto bem interessante é que Jesus chamou esse homem revolucionário, MST, um cara já bem extremo, mas Jesus chamou também um homem chamado Mateus, cobrador de impostos, e eu não sei se você se lembra, os cobradores de impostos eram pessoas que trabalhavam recolhendo dinheiro do povo para o Império Romano. Estavam lá no meio dos 12. Jesus dizendo para amar os inimigos, um olhando para o outro. Jesus fazendo milagres,
Os dois ali convivendo. E a gente não sabe como é que era isso. Eu fico imaginando como não eram as discussões políticas entre Simão, que era zelote, e Mateus, publicano, sem o William Bonner no meio para tentar mediar ainda. Uma confusão. Jesus ensinando, eles discutindo pontos de vista totalmente contrários. Padre Kelmo aparecendo no meio da conversa. Um negócio difícil de compreender. Mas o grande ponto, irmãos, é que ao se tornarem seguidores de Jesus, Mateus se torna o ex-publicano e Simão se torna o ex-zelote. Simão não se incomodou, por exemplo, de ir com Jesus até a casa de Zaqueu, que era um homem que era chefe dos cobradores de impostos, e ele está lá no meio. Lembram da história do homem que subiu na árvore para ver Jesus? E fizeram a música que dominou aí o cenário das rádios, evangélicas ou não. Insuportável, por sinal, esse é o meu gosto, desculpa o desabafo. Simão estava lá na casa do chefe dos cobradores de impostos. Não significa que eles deixaram de ter suas convicções pessoais e políticas, não significa que eles não discordavam em muita coisa, mas tanto para Simão quanto para Mateus ou para qualquer outro seguidor de Jesus, o elemento que os definia agora era o fato de serem seguidores de Jesus. E ser seguidor de Jesus é maior do que qualquer diferença que nós podemos ter. Isso é fundamental de ser dito em nossos dias, que o fato de sermos seguidores de Jesus nos coloca muito mais coisas em comum do que qualquer outra coisa. O fato de sermos seguidores de Jesus é maior do que qualquer coisa que possa nos diferenciar. Depois que Simão começa a seguir a Jesus, não era mais a sua posição política ou econômica que tinha prioridade na forma como ele vivia, mas era o ensinamento do próprio Jesus. Ele era conhecido como o zelote, ele se identificava com as causas. E a gente vê que por todo o ministério de Jesus, Jesus apresenta ensinamentos e um modo de vida que contrariava as causas dos zelotes, mas ainda assim ele segue seguindo a Jesus. E você? Como você é conhecido? Por ser um seguidor de Jesus ou por defender simplesmente as tuas pautas e convicções pessoais? Qual assunto tem dominado as tuas conversas? Qual personagem que tem sequestrado os teus afetos e, consequentemente, o que você fala? Porque a Bíblia é muito clara quando nos diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Em João, no capítulo 6, Jesus faz um discurso muito duro e muita gente desiste de segui-lo quando começou a ouvir esse discurso que frustrava as suas expectativas. As pessoas foram embora. Simão seguiu com Cristo, mesmo tendo sido conhecido por ser um zelote. Simão decidiu colocar o fato de ser um seguidor de Jesus acima de qualquer posição que possa tê-lo definido algum dia na sua vida. Pode não ter sido uma escolha fácil de fazer, mas ele decidiu ser identificado como um seguidor de Jesus e absolutamente nada mais importava. E quanto a nós? Nos dias que nós vivemos, muitas vezes, é triste perceber que o mandamento de amarmos uns aos outros tem sido ofuscado por causa de nossas divergências pessoais. Assim como Simão, assim como Mateus, nós encontraremos crentes que nós vamos divergir em nossas posições políticas, por exemplo. Seremos encorajados até mesmo a difamá-los e talvez para alguns até odiá-los, e isso tem sido comum. Não sei se você viu aí de ontem para hoje o vídeo de um pastor dizendo que quem votou em tal candidato é inimigo dele, que ele odeia o povo de determinada região do país, que ele não vai gastar mais um centavo nessa região. Em um púlpito de uma igreja, esse tipo de discurso. Irmãos, quando as nossas convicções políticas e os ensinamentos de Jesus entrarem em conflito, que a gente faça como Simão e opte por caminhar seguindo a Jesus Cristo, porque isso é o que de fato nos importa. O Evangelho de Jesus não cabe em qualquer caixa ideológica. E no momento em que houver conflito entre a nossa ideologia e o fato de sermos seguidores de Jesus, que o que importe mais para a gente seja, assim como foi para Simão, sermos reconhecidos pelo compromisso que temos de segui-lo até as últimas consequências.
quando nossas posições políticas, sociais ou econômicas nos tentarem agir de maneira conflitante com aquilo que o nosso Senhor Jesus nos ensinou, como nós agimos? Quando nós temos um irmão ou irmã radicalmente diferente de nós, por qualquer questão que não seja central ao Evangelho, como é que nós nos portamos? Se você quer ser definido como um fiel seguidor de Jesus, haja nesse sentido, como fez Simão. Abra mão de qualquer outra coisa como sendo principal na sua vida, para que você tenha o seu elemento fundamental e primário da sua identidade centrado naquele que é Rei e Senhor sobre todas as coisas, que é Jesus Cristo. Quero chamar a banda à frente. Eu queria concluir lendo um texto com você de Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versos 13 a 16. Uma comunidade diversa, uma comunidade de gente muito diferente, uma comunidade de pessoas que pensavam radicalmente diferente em muitas questões secundárias, uma comunidade que era dividida pelo aspecto étnico, cultural, social, político. Uma comunidade onde as pessoas se sentiam mais valorizadas pelo fato de serem judeus e os outros menos valorizados por terem nascido em outros lugares. E Paulo escreve a eles no capítulo 2, nos versos 13 a 16, logo depois de falar sobre como se dava a salvação pela graça, por meio da fé. Paulo vai escrever a partir do verso 13 ao 16, dizendo: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Irmãos, não é que a cruz de Cristo é simplesmente maior do que as nossas diferenças, mas a cruz de Cristo é capaz de destruir qualquer inimizade em qualquer coisa que pode nos separar, pelo fato de que se estamos em Cristo, isso é o mais importante. Essa é a mensagem do Evangelho. A criação perfeita do homem tendo relacionamento perfeito com Deus, todos os dias Deus conversava com o homem no jardim e houve a queda, uma interrupção nesse relacionamento, uma quebra de confiança e esse relacionamento deixa de existir. E todas as tentativas do homem se revelam frustradas de aproximação a Deus, porque todos nós somos pecadores e nenhum de nós é capaz de se aproximar de Deus baseado na nossa própria obediência e santidade, nenhum de nós. Diante dessa impossibilidade, nós encontramos o plano de redenção perfeito em Jesus Cristo. Deus envia o seu Filho que vive uma vida perfeita que éramos incapazes. Assume a nossa condenação morrendo na cruz, nos reconciliando com Deus. E o poder da cruz é capaz também de nos reconciliar uns com os outros, porque a cruz destrói qualquer muro e barreira de inimizade que haja entre nós. Ele vence a morte, ressuscitando ao terceiro dia. E ele promete que voltará para levar consigo um povo seu, que ele comprou com seu próprio sangue derramado na cruz. Que vivamos nessa expectativa, que vivamos como seguidores de Jesus e que nada mais importe para nós do que sermos reconhecidos como fiéis seguidores daquele que nos chamou. Deus nos abençoe em nome de Jesus.